Eu queria, primeiramente, dar um abraço a todos. E nós estamos muito felizes com a presença de tanta gente, velhos amigos e velhos. Tem amigos velhos, jovens. Quando a gente fala de juventude de ideia, de estar entendendo no mundo o que está acontecendo, de entender as reclamações, o que pleiteia a sociedade. Portanto, eu vejo ali o Franceni, que já passa dos 80 e ainda joga. E muitos amigos antigos aqui, até os cabelos brancos trazem história, né? E a história é importante de como se enfrentar ou de como interpretar determinadas circunstâncias. Professor Ednilton, também um jovem velho, um velho jovem. Enfim, irmã Conceição, que ganhou um prêmio importantíssimo, merecidíssimo, agradecido pela sua presença. Mas o que eu queria, eu estou falando isso para dizer o seguinte: a política do Brasil, a política do Ceará, eu usei um termo há pouco tempo para um jornalista, está vencida. Se quisesse ser um pouco mais duro, está apodrecida. Não existe mais política que a gente possa chamar de política com P maiúsculo no sentido original da palavra. Aqueles grandes homens públicos que têm um ideal, abrem mão da sua vida privada, da sua vida pessoal, da sua privacidade muitas vezes, porque tem um sonho, porque tem um ideal e porque se sente responsável por cumprir uma missão. Uma missão de ajudar, mudar, transformar a comunidade em que vive. Ou seja, o bairro, ou seja, a cidade, o estado, o país e até o mundo. Essa é a grande política. E essa é a política. E no Brasil nós somos repletos de grandes nomes. Grandes nomes desde José Bonifácio, na época do Império, passando por Rui Barbosa, indo por Mário Covas, enfim. Tantos e tantos grandes nomes que eu poderia citar e que a maioria daqui, boa parte daqui, na sua infância podia ver, olhar, assistir, ler e com orgulho ver aqueles discursos, aqueles projetos, concordando ou discordando, de esquerda, de direita, mais conservadores e menos conservadores. Nós hoje, aqui no Brasil, e muito especialmente no Ceará, nós estamos encontrando o limite, ou quase limite, com raras exceções, da desaparecimento e do aniquilamento desse tipo de homem público. E homem público e partido político hoje viraram grandes departamentos de moeda de troca, de acomodação, de maneiras de se reintegrar ou continuar ou no parlamento ou no poder executivo para que a sua vida pessoal fique mais garantida, mais tranquila, mais confortável. Os partidos, então, nem se fala. Já está vendo aí, está aí um show dos mais deploráveis possível nos últimos dias, com uma formação de partidos que ninguém sabe nem de quem está, onde veio, de quem é, para fazer o quê e o que pensa. Nem faz questão de dizer também, hoje em dia, nem dizer o que pensa. É dizer que tem vaga, se você vier para cá, você vai fazer um coeficiente de tanto que somado a isso vai ganhar aquilo e fazer essa verdadeira jogatina de interesses. O que eu estou vendo agora, para mim e para muitos aqui, não é novidade, porque estou vendo que não são só jovens médicos, hein? George Magalhães, doutor George Magalhães, que não é novidade.
eu acho que ele concorda comigo, e aqui muitos aqui, nós vimos isso há uns 25 anos atrás. E que teve alguns sintomas e algumas consequências. Se nós observarmos bem, doutor Jorge, nós tivemos naquela época uma demonstração da população brasileira, principalmente da classe média, de insatisfação. Se ela não demonstrou essa insatisfação diretamente, falando que estava contra determinado acontecimento social, ela fez muito parecido com os movimentos que aconteceram agora em junho e julho. Foi nas diretas. Quando a população foi à rua, com a mesma indignação, indignado com todo aquele quadro político que estava acontecendo, reclamando, proclamando, se revoltando, e acabou praticamente, naquela época, mostrando que aquela maneira de fazer política, de fazer vida pública no Brasil, aquele ciclo estava enterrado e o Brasil não aguentava mais. Aqui no Ceará acontecia a mesma coisa. E era evidente que se abria e tinha um espaço enorme, gigantescamente vazio, que era essa imensa classe média que hoje se consolida, classe média alta, classe média baixa, classe média média, classe C e classe D também. Enfim, todos os segmentos da população que não se sentiam representados, não enxergavam nos políticos, nos parlamentares, de uma maneira geral, seus representantes, e se revoltavam à medida que aquele processo político que acontecia aos seus olhos era cada vez mais distante da realidade de cada um. E quando não distante, até às vezes contra, como aconteceu agora. Eu acho que hoje nós estamos vivendo uma situação muito semelhante àquela. Está aí a população nas ruas, como no tempo das diretas, até sem menos motivação, porque não havia uma luta clara, que sempre era pelas diretas. Agora, não teve uma definição clara por que estava, mas foram às ruas mostrar a sua indignação. E o que aconteceu de lá para cá? De lá para cá, as coisas pioraram. Se vocês observarem, em vez de haver uma evolução, dizer, não, os políticos agora, isso é uma grande lição, vamos aprender. Não, de lá para cá, aquele deputado Zenadon, foi mantido o seu mandato. Depois, no judiciário, o mensalão voltou a tudo, com característica muito engraçada. Os políticos foram liberados e aqueles que não eram políticos não, foram liberados para um novo julgamento. E assim foi se desenvolvendo até chegar ao dia de hoje, que a gente está vendo esse grotesco espetáculo de novos partidos e troca de partido, em que nós perdemos, que até naquela época ainda tinha um pouco mais, o pudor. Porque naquela época você estava se chegando a esse ponto, mas tinha algum pudor de dizer, não, eu estou indo por um ideal, eu estou mudando de partido, porque agora não tem ideal não, eu estou mudando porque é mais conveniente para aqui, quem não gostou que se dane. Mais ou menos assim, está acontecendo. E nós, no PSDB, estamos especificamente aqui no Ceará assistindo a esse processo. Um deputado esteve comigo, não me comunicando, mas eu vi claramente que estava se preparando para sair do partido, e eu disse o seguinte: eu não consigo conviver com esse tipo de política. Confesso que eu estou fora de moda. Confesso que eu não estou por dentro da jogada. Então, mas como eu não consigo conviver com essa política e como eu não consigo entender, se for por mim e se você se sentir mais confortável dessa maneira, vá e seja feliz. Eu prefiro, se depender de mim, eu prefiro que a gente passe, como diz o Nelton Cabral, passe uma régua e peraí, isso está podre,
vamos começar tudo de novo. Vamos entender, tentar entender o que está acontecendo na sociedade. Por que o povo vai à rua? Por que o povo não pode ver um político? Por que a população está tão insatisfeita? O que está acontecendo e qual é o papel de um partido político nisso aí? E é difícil dizer hoje que nós temos a receita. É difícil dizer, nós temos a receita. Mas nós temos os ingredientes básicos que começam a acontecer. Eu queria dizer ao grupo de médicos que esteve há 2 dias atrás comigo, que foi para mim o primeiro sintoma claro que esses ingredientes começam a acontecer. Ou seja, finalmente, como nós fizemos naquela época, e até conversei sobre isso, a sociedade civil, aqui num setor altamente representativo e significativo, se unindo e dizendo: basta, nós queremos entrar nisso, porque não adianta a gente ficar só na rua com um cartazinho na mão e reclamando e indo para casa xingando os outros. Nós temos a nossa parte. E foi com muita, mas muita alegria e que nós fizemos esse primeiro contato com esse grupo de médicos que disse: nós vamos sair da nossa acomodação, vamos às vezes até prejudicar nossas atividades pessoais, nossas clínicas, mas nós queremos entrar nisso, nós queremos entrar na vida pública, porque nós temos muito a defender e entendemos que o que está aí é errado. Está tudo errado, e se nós não tivermos uma posição ativa, ficar apenas numa posição crítica, essas coisas não vão mudar. Só vão mudar se nós tivermos uma posição ativa. E resolveram ir à luta, e via luta, estão hoje assinando a sua filiação ao nosso partido. E mais, disseram que estavam escolhendo 2 médicos para se candidatarem. O doutor João Batista, que aqui falou, vai ser o psiquiatra do Luiz agora. Não vai ser fácil. E a doutora Mayra, que já estão acordados de se candidatarem e vir representando não apenas o médico, não apenas a saúde, mas representando essa vasta parte da população que não está satisfeita com o que está aí, não está satisfeita com o que está acontecendo. E mais, eles me perguntaram: você acha, com sua experiência, que se nós formos candidatos vai ser fácil? E eu disse: olha, eu não querendo perder ele, com a vontade mentida, nada, vai ser facílimo. Eu disse: não vai ser fácil, vai ser muito difícil. Primeiro, porque vocês vão encontrar um mundo em que a eleição basicamente se faz diante desses acordos e pré-acordos que já estão feitos aí, independente de pensamento político, em pensamento de ideologia, em pensamento de qualquer visão ou representatividade ou compromisso com qualquer setor da sociedade, mas de arranjos políticos de conveniência que fazem com que a maioria dos candidatos já partam nessa candidatura com uma boa dose de votos, uma boa base de votos pré-montada em cima do que está aí. Mas, por outro lado, o que eu posso dizer é que, normalmente, principalmente nas eleições proporcionais, a opinião pública, o chamado voto de opinião pública, é esquecido. Não se trabalha muito em cima do voto de opinião pública. E esse é o campo que vocês têm para trabalhar, e digo, mas é difícil. E, para fortalecer minha alegria, eu não vi em nenhum momento receio disso. Então é melhor eu ir ali para o PROS, que parece que ali dá para ver o coeficiente eleitoral, que multiplicado por 3, somado com aquele outro,
do outro partido, sobe um prefeito, um vereador que tem 200 votos, que soma comigo, a gente dá um dinheiro, a gente junta na classe. Não vi isso. Por isso que alívio, porque foi tudo que eu ouvi esses dias, foi essa conversa. De repente a gente está falando em política sem sair para essa conversa. Que alívio. É difícil? É dificílimo. É difícil para nós do PSDB. E eu vou ser até, com certeza, em alguns setores do próprio partido, muito criticado. Mas é isso aí que é política. Vale a pena. Vale a pena, e aí eu digo da minha experiência, vale a pena, que nunca fiz isso na minha vida e entrei para não fazer. Até quando me dizem, você tem ou deveria ser candidato a governador, é um retrocesso. É um retrocesso. Eu fui 12 anos governador e mais 12 anos de família Gomes e vai voltar para mim. Isso aqui não é oligarquia. Nós entramos para modernizar o Estado brasileiro, o Estado de Minas, que tivesse uma visão de rotatividade, de poder e assim por diante. Tem muita gente nova. E se quem seria o candidato a governador de Juiz, pode ser que esteja nascendo daqui, pode ser que sejamos daqui. Por que não? Aí vem a história que eu falei, você não tem chance, tem chance. Quando eu entrei nessa história de não tinha chance, que talvez que o Zé Ives, com seus cabelos brancos ali também, que já brigava contra a Revolução, e eu tinha 2, 3%. Você é doido, você vai enfrentar os 3 coronéis. Você é um doido, você é um bobalhão aí. Na pior das hipóteses, eu cumpri o meu dever, que é o que eu dizia. Então, e você constrói, você vai construindo, às vezes não se constrói uma vez, às vezes não é naquele momento, mas você vai construindo uma estrutura de massa crítica que realmente fortalece a democracia e fortalece a cidadania, que tenha muito a ver com que está acontecendo principalmente com os médicos hoje. Como é que... E é prática, que eu acho que a Mayra que disse, é prática de governo, do risco que nós estamos caindo de governos totalitários. De simplesmente, ao não ter argumentos, ao não aceitar contraditórios, simplesmente desmerecer e até satanizar aquele que tem posição contrária. Ora, o que está acontecendo agora, e é um absurdo, mas nós estamos tão envoltos nesse teatro de absurdo que nós não percebemos. O governo, quando resolveu fazer essa política aqui, veja bem, é uma política que todo mundo sabe, feita por marqueteiro. A política, quem é que não quer mais médicos? Então, como é que o governo... E aí ela falou em estadista e político. Como é que foi feita essa política? O governo anda fazendo o quê? Por que a população está insatisfeita? Aí vai lá, insegurança, não sei o quê, saúde. E o que a população quer? Saúde, mais médicos. Então vamos fazer o programa Mais Médicos. Aí joga o programa Mais Médicos. Como houve, em determinado momento, pelas organizações representativas dos médicos brasileiros, a tentativa de discutir se aquela era a melhor maneira, a maneira mais correta, qual a alternativa? Satanizar os médicos brasileiros. Então saiu-se numa campanha de satanizar que a saúde no Brasil é por causa do médico brasileiro, então traz mais médico de fora. Quer dizer, é um absurdo. Nós estamos vendo uma destruição da política que acompanha a destruição da cidadania. Uma coisa não anda solta com a outra, que acaba derrubando os fundamentos também da própria democracia, da democracia social que a gente acredita. Por isso, hoje, é com muita alegria que a gente vê isso, não só de médicos, mas advogadas, procuradores e vários profissionais que estão se filiando ao partido, de preferência, com raras exceções, gente que não traga, não carregue nenhum vício dessa política tradicional entre aspas, que está acontecendo aqui no Ceará, para lançar uma campanha
não vamos falar em nome agora, mas lançar uma campanha. Quem é que está satisfeito com isso que está aí? Procure os deputados que já estão lá da Assembleia. Quem é que não está satisfeito? Tem gente como vocês que está disposta a ser representante realmente cobrado por essa representatividade que está sendo a ele. Conclamo todos aqui, todos aqueles que não estão satisfeitos com o que está aí, para se juntar a nós, deixar de falar mal de político, de reclamar dos políticos, reclamar da saúde e vir fazer alguma coisa para mudar. Porque se ficar só na reclamação, não muda, só piora. Se resolve não participar, porque eu não quero me misturar com esse pessoal que está aí, quem vai dominar é esse pessoal que está aí mesmo. E só quem pode mudar isso e se misturar para mudar, somos nós mesmos. É essa conclamação que eu faço agora, dizendo que nós estamos recomeçando aquilo que nós fizemos há anos atrás e que se venceu. E os representantes daquela época estão vencidos, não é pela idade, é pelas ideias, pelas práticas que foram se... a palavra não é bem... quando eu falo corrompendo, não é de desonestidade, que estão se corrompendo no sentido de se deteriorando e se acomodando àquilo que é mais cômodo e mais imediato para a vida pessoal de cada um, esquecendo que eles estão ali para fazer vida pública. Muito obrigado e sejam bem-vindos.